Nesse Natal e Ano Novo de 2021 para 2022, o Papa Francisco falou de saúde, segurança e trabalho. E nós? Quando é que vamos falar disso seriamente? Três chaves, canal Cogito Podcast, para isso acontecer, de saúde, segurança e trabalho. Olá, sou o Gerson Rocha. Então, meus amigos e minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Gerson Rocha, aqui do canal Cogito Podcast. E como já perceberam, nosso tema hoje é o Papa Francisco, mas também a saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, que é o que o canal Cogito Podcast busca cogitar ao longo desse 2021, já que está terminando, e também pretende seguir cogitando nesse tema e outros tantos ligados a ele nesse 2022. Então, antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal do YouTube, é só clicando aqui embaixo, não custa nada, inscreva-se, clica no sininho para receber as atualizações e também nos siga nas outras plataformas de internet, como Instagram, Facebook e também Spotify e Google Podcast na forma de podcast, só sonora desse conteúdo, para que você escute, sem precisar assistir nenhuma imagem, e aproveite o conteúdo. Compartilhe também com seus colegas, trabalhadores e trabalhadoras, e também comente, faça sugestões de conteúdo, comente, critique, para a gente poder estar sempre gerando um material que possa aproveitar você. E aí, nessa questão das festas de final de ano, Natal e Ano Novo, nós fomos surpreendidos, não por ele estar falando, mas pelo tema em que ele destacou com bastante clareza o Papa Francisco, líder da Igreja Católica e dos católicos, um líder mundial, também político, e que vem trazendo para todos nós manifestações em defesa de uma Igreja Católica voltada aos pobres, voltada àqueles que mais necessitam, como parece que sempre foi óbvio, mas o Papa Francisco precisa estar destacando isso. Então, nesse contexto, o Papa Francisco, nessa matéria da Agência Brasil, agora do dia 25, eu acho, de ontem, no dia 24, sobre a manifestação de Natal do Papa Francisco, ele coloca, celebrou missa na véspera de Natal e diz, olhem além das luzes e lembre-se dos pobres, diz o Papa. Ou seja, além das luzes de Natal, os enfeites de Natal, olhar além disso e ver o principal, o verdadeiro sentido dessa data que escolhemos para comemorar o nascimento de Jesus Cristo e com ele todos os significados. Então, algumas questões aqui eu vou trazer para vocês da matéria, mas quero destacar algo especial. Por exemplo, diz ele aqui, em discurso aos católicos romanos do mundo todo na véspera do Natal, nessa sexta-feira, dia 24 de dezembro, agora de 2021, o Papa Francisco disse que as pessoas indiferentes aos pobres ofendem a Deus e pediu a todos que olhem além das luzes e das decorações e se lembrem dos mais necessitados. E aí adiante, não vamos tratar tudo, especialmente algumas falas dele. Diz assim, irmãos e irmãs, diante do presépio contemplamos o que é central, além de todas as luzes e enfeites que são lindos. Contemplamos a criança, disse ele na missa celebrada em conjunto com mais de 200 cardeais, bispos e padres. Todos, exceto ele, usavam máscaras de proteção, porque ainda estamos na pandemia. É bom destaque esse, Francisco, que fez 85 anos na semana passada, disse que o menino Jesus nascido na pobreza deve lembrar às pessoas que servir aos outros é mais importante do que buscar status ou visibilidade social ou passar a vida inteira em busca do sucesso. Diz ainda, é neles, os pobres, que ele quer ser homenageado, Jesus quer ser homenageado. Disse Francisco que faz da defesa dos pobres o ponto central do seu pontificado. E ele vai mais adiante. Nessa noite de amor, tenhamos um só medo, ofender o amor de Deus, ferindo ao desprezar os pobres com a nossa indiferença. Jesus os ama eternamente e um dia eles nos receberão no céu, disse. Ele citou um verso de um poema de Emily Dickinson, que diz: quem não encontrou o céu aqui embaixo, falhará nele lá em cima. O Papa acrescentou em suas próprias palavras, não percamos de vista o céu, cuidemos de Jesus agora, acariciando nos necessitados, porém é neles que ele se fará presente. Então ele traz uma espécie de aula sobre o significado de Jesus nos dias de hoje,
quem pode ser esse Jesus? E ele disse que é o pobre, que a gente precisa, aqueles de nós que têm mais condições, precisa amparar. E esse amparar, no meu entendimento, vai através de várias ações. Não só entregar um pacote de comida para quem tem fome, mas ir muito mais além, a partir das nossas representações nessa sociedade. Então segue o Papa ali dizendo, né? Dizendo que os trabalhadores, os pastores, foram os primeiros a ver o menino Jesus em Belém. Francisco disse que o trabalho tem que ter dignidade e lamentou que muitas pessoas morram de acidentes de trabalho em todo o mundo. Então o Papa Francisco, que não é técnico de segurança do trabalho, que não é engenheiro de segurança do trabalho, que não tem carteirinha do CREA, nem do CREMES como médico de segurança do trabalho. O Papa Francisco é um cidadão que associa claramente a classe trabalhadora, em sua maioria, uma classe de pobres, e hoje, no governo atual, como um governo Bolsonaro, e nesse governo neoliberal de morte no mundo inteiro, dá a esses trabalhadores pobres, além de dificuldades de um trabalho digno, a morte através dos acidentes de trabalho, as incapacitações através dos acidentes de trabalho. Olha que destaque que faz o Papa Francisco. E quantos de nós não estamos fazendo esse destaque? Das várias chances que temos de fazer esse destaque, não fizemos. Nos perdemos em discussões que não são as mais urgentes para a classe trabalhadora. No dia da vida, diz, vamos repetir, chega de mortes no local de trabalho e vamos nos comprometer a garantir isso, disse o Papa Francisco nas suas falas de Natal, agora, dia 24 de dezembro de 2021. Ele destaca a necessidade de acolhimento e de proteção dos pobres e destaca a saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora como um objetivo fundamental na luta da proteção desses pobres. É necessário que o trabalho seja digno, e a dignidade desse trabalho passa por um trabalho que não mata, não incapacita, não enlouquece. Só que a questão objetiva hoje, a pandemia destacou isso, mas não só por ela, porque sempre foi assim, há necessidade das lideranças políticas, das ações sindicais serem pautadas nas condições de trabalho dos trabalhadores. O governo que pretendemos que substitua esse governo que desmerece qualquer ação social, destrói todas as ações sociais que tínhamos, destrói a base legal de proteção dos trabalhadores, precisa ser substituído dentro da democracia, sim, e a gente possa resgatar bases mínimas de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras, sejam da iniciativa privada, sejam das instituições públicas. Há uma ideia mundial, né, do neoliberalismo, do capitalismo, de rebaixar o trabalhador a uma condição de necessidade em que ele, para sobreviver, tendo ter condições mínimas de sobrevivência, as mínimas possíveis, ele é obrigado a se submeter a qualquer condição de trabalho. E logo exigir direitos de descanso, direitos de equipamentos de proteção coletiva, individual, capacitações, isso passa a ser um exagero, né? Tem tantos outros aí que estão com fome e queriam esse lugar. Por que que você fica reclamando dessas coisinhas que nem a lei assegura mais, muitas vezes? E aí quando os atores políticos, de esquerda especialmente, os atores políticos sindicais, personalizam essas ações, ou essas ações não são a prioridade do seu falar, do seu agir, porque quando se fala em saúde e segurança do trabalho com os colegas numa reunião, nós estamos falando de tudo da sua vida. Enquanto não percebem isso, atrasam essa discussão por medo, por receio de perda de poder, por achar que foram ensinados de forma que isso não é a prioridade são discussões genéricas, importantes, porém genéricas. Também estaremos contribuindo para que a classe trabalhadora seja vítima. Além hoje de um trabalho precarizado, um trabalho que incapacita, adoece física e mentalmente e mata e destrói. E nós não podemos ser cúmplices por omissão disso. Então, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras, atentem, até o Papa Francisco, líder da Igreja Católica e um líder político mundial, destacou isso na sua fala do Natal, em proteção dos desvalidos. O que cabe a nós fazer diante disso? Só ouvir? Não, cabe agir.
Então, que em 2022 possamos fazer isso juntos, obviamente, discutindo, mas que se possa estabelecer um fim para o adiamento desse debate tão importante para todos nós. Portanto, amigo e amiga trabalhador, trabalhadora, desejo que em 2022 tenhamos saúde e segurança do trabalho para todos, que tenhamos capacidade de enfrentar e vencer todos os desafios que aguardam a classe trabalhadora, a necessidade de mudança de rumos nesse governo, o fim do bolsonarismo, o fim do milicianismo no governo, para que possamos ter esperança e reconstruir as bases de um Estado de proteção àqueles que mais necessitam. E o Papa Francisco, enfatizando aqui, nos deu a dica importante. Ao defender os pobres, precisamos defender os trabalhadores e as trabalhadoras. Recuperar a dignidade, recuperar uma base legal de sustento mínimo de um trabalho com dignidade. E o papel das entidades e dos líderes sindicais é fundamental para isso. Então há mais uma chance em 2022 de não deixar esse tema como secundário, ou nem mesmo às vezes secundário. Esse tema é prioritário nos debates, esse tema é prioritário nas discussões, esse tema é prioritário nas ações. E não é só por causa da pandemia, é porque sempre foi assim. Quando negamos essa discussão, quando deixamos ela para depois, nós também contribuímos com os acidentes e doenças do trabalho. Assim, contribuímos num crescente enorme dos casos de saúde mental também dos trabalhadores e trabalhadoras e suas incapacitações. É preciso olhar mais para isso. Então, os convido, estando aqui com o Cogito Podcast em 2022, a gente poder tratar desses assuntos novamente e avançar e construir juntos o que o Papa Francisco nos orientou, a defesa da saúde dos trabalhadores, a dignidade no trabalho com o fim dos acidentes e doenças do trabalho. Foi Papa Francisco. Nós aqui, o que vamos fazer? Acho que muito. Um abraço a todos e um feliz 2022.